Boa noite, 7h30, está no ar mais um Conexão Jovem. E você, claro, sempre o nosso convidado especial, quarta-feira. Boa noite, Chapolin. Boa noite, Luciana. Você tá bem? Eu quase falei quinta-feira, viu? Quinta-feira, que a semana passa rápido aqui no Conexão, a gente até perde a noção do tempo. É verdade, você tá bem? Passou bem o dia hoje? Tudo certo? Passei, tá meio correria aí, mas tá tudo ótimo. Tudo bem, né? E você que tá em casa, tá bem? Twitta pra gente, @PG Conexão Jovem, Conexão, jovem não, só @PG Conexão. Fala pra gente como é que foi seu dia, deu tudo certo, tudo tranquilo. Se não foi, também pode falar, não tem problema não, hein, gente? De repente, no final, a gente ora aqui por você também. Chapolin, como é que estão os nossos twitteiros aí? Luciana, muita gente participando do Conexão. Inclusive, Luciana, hoje teve um blackout, eu acho, no Nordeste, né? Caiu energia, tava tudo desligado por lá. Eu não sei em quais cidades, mas tem gente aqui já comentando que espera que não caia de novo energia para assistir o Conexão. Por isso o pessoal tava falando que não Exatamente. Não energia. Eu não sei, aproveite e participe com a gente. Se na sua cidade está sem energia, você deve estar conectado, sei lá, pelo celular, alguma coisa assim, manda um Twitter pra gente dizendo que tá tudo ok ou que ainda tá faltando energia. Né? Você pode assistir também pela internet no seu celular, também dá. Pois é, é só acessar novotempo.com/tv. Mas atualiza a gente aí, quero saber onde está faltando energia no Nordeste, que eu não estava sabendo dessa novidade não. Mas é o seguinte, gente, se você tem alguns presentes, cadê os presentes, Chapolin? Estão aí com você? Tá aqui, Luciana. Tá, o primeiro Olha hoje... só, rapaz, capricharam no presente. Olha só quem tá aqui. O presente do meu amigo Wagner Dida. Quem participar e interagir vai levar o presente da gravadora Novo Tempo, lançamento Wagner Dida, né? Quem imaginou. E Chapolin, olha só, vamos falar do nosso estudo bíblico também, que você pode, esse aqui todo mundo pode levar, né? O nosso presente do dia, o CD do Wagner, só uma pessoa vai levar, mas esse aqui, quem quiser pode participar, é só acessar novotempo.com/resgate, você pode levar esse presente aqui da gravadora e do Conexão Jovem, beleza? E o tema de hoje, Chapolin, tem mais algum recado para dar? Eu tô esquecendo? Vai me lembrando. Deixa eu ver. O pessoal tá dizendo que tá tudo ok já, Luciana. Tá tudo ok? Já restabeleceu a ordem lá no Nordeste. Algumas cidades ficaram sem energia, mas já tá tudo bem de novo. Aracaju tá com energia de novo, Luciana. Então, seu pai tá podendo te ver, seu pai e sua mãe. Pois é, eu nem tava sabendo que tinha tido essa queda aí de energia no Nordeste, mas ainda bem que tá tudo certo. Tá tudo ok de novo. A revista tá por aí, Chapolin? Você escondeu em algum lugar? Luciana, eu acho que tá na nossa biblioteca aqui, que tem tantos livros aqui que a gente lê. Cadê? Eu não sei onde colocaram. Ali, ó, embaixo da caixinha. Tá aqui, embaixo não, em cima da caixinha. Pode nossa revista Luciana. Conexão. Tá aqui, ó. Ah, é comigo? Depois. Então tá bom, olha só, você... Tem uns livros massa, viu, Luciana? A gente tem que ler uns livros que tem ali. Pois é, tem uns livros diferentes. Olha só, você pode fazer a assinatura da nossa revista Conexão 2.0, passa no portal conexão20.com.br. Acessa esse portal, gente, é atualizado diariamente, a revista trimestral, mas o nosso portal é atualizado todos os dias, você pode passar lá e ficar por dentro de muitas novidades, beleza? Ô, Luciana, Chapolin, oi. O pessoal... Tem um comentário aqui, deixa eu ver, cadê? Sumiu? Ah, não, tá aqui. A Júlia Silva, ela tá falando que seu cabelo tá muito lindo. Ela gostou Júlia, do seu cabelo, obrigada, Luciana. você viu? Algum twitteiro percebeu, tá vendo? Pois é. O que não faz, né? E de repente umas mudanças na vida, né, Luciana? Pois é, esse Chapolin até cabelo novo já tem, rapaz. Agora é o seguinte, gente, no programa de hoje vamos conversar sobre jovens que decidem mudar de vida, né? E vão buscar outras oportunidades fora do país, estudar, trabalhar. E hoje estamos aqui, olha só, com a Edilane. Tudo bem, Edilane? Boa noite. Tudo bom, Lu? Boa noite. Prazer ter você aqui. Muito bom, obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com você. Thiago também, prazer conhecê-lo pessoalmente. E olha, eu não posso deixar de mandar um abraço pra vozinha da Edilane, que é um anjo da esperança, uma anja da esperança, como diz o pastor Adailson. É a dona Candinha. Um abraço, dona Candinha, pra senhora. De onde tá que é, conectada Candinha? assistindo a gente. Limeira. Limeira. E somos de Limeira. Vocês são de Limeira, é verdade. E o esposo da Edilane, o Lucas, tá aqui com a gente. Boa noite, Lucas. Tudo bem com você? Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pelo já convite. são casados? Somos casados, Pois é. A gente vai contar um pouco dessa decisão de casar e mudar de país. Não foi aos 15, demorou muito, viu? Mas, Luciano, mas Você é tem legal. quantos anos? Você casou quantos anos? Hoje a gente tá com 28, os dois, mas nós nos casamos aos 25. Aos 25. Namoramos 7 anos, né? Que é a data. Por isso que demorou. Ô, Chapolin, é legal fazer isso? Não, o que eu ia falar assim, eu casei velho, né, Luciana? Mas enfim, eu só tenho essa cara de novinho, né? Mas o que é bacana é que os jovens hoje em dia também estão casando. Tem gente que casa cedo, gente que deixa pra casar mais tarde, mas é bacana quando o jovem, namorado 7 anos, hoje estão casados aí. É um exemplo legal pessoal, né? E aí, Luciana, um incentivo aí, né, para gerações futuras aí. Fica a dica. E o pastor Felipe, tudo bem, pastor? Tudo jóia, Luciana. Seja bem-vindo ao Conexão. Boa noite, Chapolin também. Boa noite. Estar com vocês aqui novamente. Tá ok. Eu quero falar, pra quem tá em casa, Edilane e o Lucas,
cresceram e moraram na mesma cidade, não é isso? Isso. E com 27 anos decidiram morar fora do país. Como é que foi? Como é que foi essa decisão? Aos 25 nós nos casamos. Certo. E depois de 3 meses, 3 meses. nós ajeitamos todas as coisas e nós fomos morar fora. Olha só que aventura. A gente já tinha a ideia de casar e ir pra fora do país, que eram os planos dele, ele vai falar sobre isso. Aham. Então, assim, o casamento aconteceu próximo já da nossa viagem, da nossa ida pra fora. Mas aí, como que foi essa organização? Vocês já sabiam que casariam e 3 meses depois já viajariam? Na verdade, a gente foi tentando conciliar os planos, que eu já sabia que em algum momento do meu doutorado eu queria ir pra fora estudar, fazer um ano fora. E não sei se o casamento foi na data baseada nessa viagem ou não, mas tudo aconteceu 3 meses antes. Então a gente se planejou pra casar e logo depois ir. Aí a gente ficou uns 3 meses aqui no Brasil e foi morar fora. Então foram 2 mudanças numa só situação, né? A gente casou. Casamento acho que já é uma grande mudança, e morar fora do país. Então a gente estava casado longe de familiar, longe de amigos, longe de todo mundo. Uma aventura dupla, né, aventura Pastor dupla. Felipe? Isso foi interessante. Agora, Felipe, você morou fora quando criança, não é isso? E depois teve experiência também estudando fora do Brasil, na UAP, que é uma das nossas universidades, que fica na Argentina. Hoje eu tenho 30 anos, ou quase 30, né? Falta um mês e meio para fazer 30. E olhando para trás, eu acho que quase metade desse período eu passei fora, porque eu tinha 1 ano de idade quando meus pais decidiram ir para o México e fiquei lá até mais ou menos os 7 anos, 6 anos e meio. Retornamos aqui para o Brasil e depois eu fiz a faculdade na Universidade Adventista del Plata, né, lá na Argentina, é onde o irmão do Chapolin estudou e vários outros brasileiros estudaram. Fiquei 6 anos lá, né, fora algumas estadias aí em outros lugares, então é interessante também. Tem muita história para contar pra gente, Algumas. né? Daqui a pouquinho a gente vai compartilhar mais um pouco, saber mais dessas histórias. Mas agora eu fiz uma matéria, viu, com o trio aqui e você vai ver agora. Roda o VT. Quando eu cheguei na Holanda, a primeira dificuldade era entender o idioma. Apesar de lá 2 idiomas serem oficiais, tanto o inglês como o holandês, todo o país é escrito em holandês. Então, para entender o nome das cidades, entender os ônibus, os pontos, os horários de trem, foi um pouco difícil no começo. Mas como a organização do país é muito boa, a gente aprendeu rapidinho a se virar e andava a maior parte do tempo de bicicleta. Foi uma adaptação dupla, porque uma coisa é morar fora, já é uma adaptação, e outra coisa é morar casado. Você casar e viver uma vida diferente. Então a gente uniu essas 2 coisas. A gente se preparou, se planejou para me estudar esse ano fora na Holanda. Então nós casamos e nos mudamos para a Holanda. Então não tinha para quem pedir ajuda de repente, mas assim, tinha um Skype, de repente, mãe, como é que faz tal receita? Como é que eu posso fazer tal comida? Que dava vontade, dava saudade da alimentação. Então, por mais que seja tudo novo, então você vai ter que aprender por ser um país novo. Ainda tem muita coisa no Brasil que ainda precisava aprender para ter em casa e fazer, né? Então, assim, é difícil, é diferente. Então, são muitos desafios mesmo, né? Hoje eu trabalho no IASP, que fica em Hortolândia, moro com minha esposa, uma cidade pequena onde eu posso passear, visitar meus amigos, daqui a meia hora, 1 hora de viagem, já encontro a minha família, pessoas queridas. Mas nem sempre foi assim. Meu pai decidiu estudar medicina no México, então minha mãe, meu pai e eu fomos até lá. Depois de 2 anos minha irmã nasceu, minha irmã é mexicana, brasileira também. E lá eu não lembro muitas coisas, porque ficamos 6 anos, até os 7 anos de idade, mais ou menos, eu fui criado lá. Mas toda a minha cultura, a minha primeira cultura foi mexicana, então me adaptei com a pimenta, com a guacamole, com toda a comida mais apimentada. Eu era o único negro na sala de aula, então eram algumas coisas diferentes que eu tive que vivenciar lá no México. Pela gente estar num país diferente, longe de casa, de amigos, de conhecidos, talvez a maior dificuldade era o medo de você errar o lugar que você tem que ir, não saber mais voltar, não saber se está indo para o lugar certo, se pegou o trem certo, se pegou o ônibus certo, se perdeu, se não se perdeu. E a gente só ia descobrir isso quando chegasse no destino, porque antes de chegar no destino a gente ficava na dúvida, não sabia. Quando eu comecei a ser alfabetizado, nós mudamos para Massachusetts,
para os Estados Unidos. Então foi toda a família para a América. Eu sabia falar um pouco de espanhol, sabia falar português mais ou menos em casa e assistia desenhos em inglês e ia para a escola americana. Então uma bagunça na cabeça de uma criança, não falava nem uma coisa nem outra. 4 meses depois voltamos para o Brasil. E aí eu me sinto brasileiro, eu sou brasileiro, só que vivi 6 anos longe do meu país. Entrei na escola e me senti um estrangeiro dentro do meu próprio país. Então algumas coisas, hoje eu dou risada dessas coisas que aconteceram, mas naquele momento eram sérias para mim. Eu não entendia a cultura onde eu estava, apesar de ser a minha, não me sentia naquele lugar, eu era realmente um peregrino. E aí eu decidi, não foi uma boa decisão, mas deixar aqueles idiomas que eu havia aprendido. Eu não queria falar inglês, eu queria falar espanhol e queria aprender o português, porque eu estava naquela cultura. Por quê? Quando você está numa cultura muito diferente daquela que você tem, você quer se adaptar. E é difícil, porque você quer manter o que você tem, que eram coisas boas que eu tinha. Só que eram contrastantes com a cultura que eu estava conhecendo naquele momento. Eu acredito que a Holanda, como a maior parte dos países desenvolvidos, é um país pós-moderno. Então você pode seguir o que você quiser, eles vão te respeitar. Mas dessa forma, eles também, um país onde você não encontra problemas de saúde, você não encontra problemas financeiros, você não encontra problemas de segurança. A última coisa que eles vão precisar é de Deus. Então, por mais que a gente tinha a nossa liberdade de orar a Deus da nossa forma, lá a gente encontrava poucas pessoas que seguiam uma religião, que achavam isso importante. Por mais que ninguém cobrasse ou esperasse de você uma postura cristã, o legal foi sentir muitas vezes o Espírito Santo tocando você e falando, olha, não faça isso não é o que Deus espera de você. Então assim, você sentiu o Espírito de Deus falando, olha, esse não é o caminho. Não tem ninguém te olhando, mas você não precisa fazer isso, você não é aqui que você deve estar. Então isso é muito legal também, de você ter essa conexão com Deus. Eu já chorei muito. O primeiro semestre foi muito difícil. E é difícil porque até as coisas mais simples, como, por exemplo, as expressões de afeto, são diferentes em outro país. Não são nem melhores nem piores, são diferentes. No Brasil, você recebe um abraço, você senta com seus amigos, amigas, vocês conversam, vocês dão atenção um para o outro. E para mim, um dos maiores choques, tanto na Argentina como na América, foi esse de que, às vezes, eu me sentia sozinho porque eu queria um abraço, eu queria alguém que entendesse a minha linguagem. E aí você fala, será que vale a pena? Entendeu? Eu estar aqui conquistando muitas coisas, mas você não se sente em casa. Deus não tem país, não tem nacionalidade, e Deus estava lá comigo. Não tinha uma igreja por trás, era Deus e um filho dele que ele criou. Muito bom, muito legal conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados. Luciana, parabéns, a matéria ficou show de bola, viu? Entrei no clima aqui, olha só, tem muita gente gostando da história, de conhecer um pouco mais da história de vocês, muita gente participando. E a Priscila Martins, Luciana, ela que já foi para o nosso quadro negro, ela está fazendo um trabalho de história enquanto assiste Conexão Jovem. E ela está pedindo uma sugestão para a gente fazer um programa sobre renascimento um dia, para ajudar no trabalho dela de história. Bom, quem sabe um dia, não sei se quando chegar esse dia do programa, seu trabalho ainda vai precisar dessa nossa dica. Olha só, tem uma pergunta aqui da Mara, a Josemara, 29. Ela pergunta o seguinte, qual que é a maior dificuldade que vocês encontraram durante esse tempo que vocês moraram fora? Eu acho que a maior dificuldade é a adaptação inicial. Quando você chega num país, no começo é tudo novo, é tudo legal, é tudo bonito, mas com o passar do tempo se torna rotina. E quando você está em rotina, fora de casa, longe de tudo que você conhece, a adaptação é um pouco difícil. Então, o que tem que se adaptar? Tudo. Comida você tem que adaptar, porque não é uma viagem que você vai, fica 15 dias, um mês e volta. É uma vida que você vai levar. Então, comida você precisa se adaptar. O trabalho, um trabalho novo, um lugar novo, você precisa se adaptar. O idioma, que apesar deles falarem inglês, o idioma oficial é o holandês, porque nós moramos na Holanda, é o holandês. E os amigos, você tem que fazer os seus hobbies, aquilo que você fazia no Brasil, você tem que arrumar algum jeito de fazer lá. Então a adaptação inicial, acho que é a maior dificuldade, mas depois com o tempo você acostuma e às vezes você nem quer mais voltar. E vale a pena, né? Eu acho que
para responder sobre a dificuldade, primeiro eu posso dizer que vale muito a pena. Todos os privilégios, o crescimento cultural é fantástico. Mas, somando um pouco ao que o Lucas falou, acho que a dificuldade é pessoal. É transpor um pouco a barreira de dizer, o meu não é nem melhor, nem pior do que aquilo que eu estou conhecendo. E sim, é diferente. E se abrir para conhecer alguma coisa diferente é complicado. Como eu disse na reportagem, para mim os relacionamentos, eles são diferentes. São coisas inconscientes, né? Não palpáveis, além da comida. É a forma como você conversa, as frases. Nossa, não sei se vocês pagaram micos, assim, mas eu paguei vários micos. Falar uma coisa e a pessoa entender outra, né? Então, você tem que se adaptar. Está aberto para se adaptar. E eu acho que sempre tem aquela pergunta, o que eu estou fazendo aqui no início? Algum momento vai chegar essa pergunta, por mais que você seja feliz... o país todo está andando e você está na contramão. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu quis vir aqui? Mas isso passa e você acostuma, e no final você vai ver que vale a pena tudo aquilo que você passou. É realmente você vencer os seus medos, né? Então, assim, o primeiro mês é como uma viagem, né? Então, tudo é muito gostoso, aí de repente vai acabando, parece que vai acabando aquele sentimento da vontade de voltar pra casa no finalzinho da viagem, né? Tudo novo. Aí, de repente, fala assim, não, aqui é minha vida, agora eu tenho que viver realmente esse lugar. Então, é aqui que eu tenho, que é minha casa, aqui fazer que é o mercado onde eu vou fazer compra toda semana, todo mês e tal. Então, você tem que se adaptar e você tem que vencer seus medos, né? Assim, você tem que realmente buscar superar muitas coisas que você realmente não faria. Acho que eu não tenho coragem de fazer tal coisa, mas você tem que tentar. Tem que focar. Agora, esse lance de, assim, o Lucas foi porque ele queria estudar, né? Ele tinha data para ir e para voltar já, e você foi acompanhando e aproveitou para estudar o idioma e tal. É importante o jovem sair, Felipe, do país dele focado? Não, eu vou para aprender o idioma, eu vou para... fazer um mestrado, ele precisa ir focado? Eu acho que é o melhor caminho, porque principalmente para a América, para a Europa, nós temos vários colegas e talvez você conhece alguém que está assistindo, está no exterior ou conhece alguém que foi para estudar, foi para ganhar experiência, aprender inglês e está lá 2, 3 anos trabalhando, não aprende o inglês, não faz um curso, vivendo talvez de uma maneira subhumana até, né? Com dificuldades. Esquece o português. Esquece o português. Ainda volta. E quando volta mais perdido do que quando foi. Então, foco. Eu lembro uma vez que eu fiz um estágio na América e meu pai me fez prometer que eu iria voltar depois dos 4 meses. E essa promessa me fez voltar e foi ótimo, porque o que tem de gente que está por aí desfocado e aí você não atinge seu objetivo. Então é importante sim você ter tempo de ida, tempo de retorno, quais são as suas metas, seus objetivos para tudo, né? Tem um propósito, né? Eu acho que tudo tem que ter um propósito, para você não se perder no tempo nem na vida realmente, né? Então, assim, onde eu tô? O que eu vou fazer? Nossa, já passou tantos meses, tantos anos, o que eu tô fazendo, né? Qual é a minha produção em relação à minha vida mesmo, né? Então, acho que isso é muito importante. Muito importante mesmo. Na verdade, tem passeio, tem momento gostoso, mas a gente tava lá para trabalhar, para fazer uma parte do doutorado. Então, a primeira preocupação era conseguir desenvolver aquilo que a gente tinha planejado. E se a gente ia responder às expectativas dos estrangeiros também, né? Porque um brasileiro que estava indo para um laboratório trabalhar, se a gente ia conseguir. Isso era o que mais preocupava. Se eu ia conseguir atender as expectativas do pessoal de lá, porque eu estava indo para trabalhar num centro de pesquisa internacional. Né? Isso é outra coisa interessante. Luciana, você vai e representa o seu país. Você vai e não tá com o seu nome só, né? Quando você tá fora, longe, em outro estado, né? Em outro país, você representa uma nação. Agora, já que você tocou nesse assunto, qual que é a imagem que vocês perceberam que o pessoal de fora tem? Os holandeses, o americano, tanto faz. Fora do Brasil, todo mundo tem uma imagem do brasileiro, que é o cara que quer se dar bem na vida, é esperto, não gosta de trabalhar ou trabalha demais. Como que é que vocês enxergaram essa reciprocidade do pessoal em relação a vocês, brasileiros? Eles gostam muito. Eu não sei até quando, porque agora o Brasil está invadindo os países e fora a Holanda a gente viajou por vários países. Ainda hoje o brasileiro é bem-vindo. Eles ficam felizes, nos táxis eles falam brasileiro, quer conversar, eles ficam felizes. A gente sempre foi bem recebido por ser brasileiro, tanto na Holanda, nos holandeses, quanto nos países que a gente passou. Cabe aqui, talvez, uma explicação. Quando eu escutei a palavra Argentina e estudar na Argentina, eu falei, pronto, Maradona, futebol, briga, né? Não vai dar certo isso. Aí, conversando com alguns amigos, isso foi mudando. E quando eu cheguei lá, eu nunca fui tão bem tratado. Então, sou brasileiro, continuo torcendo pro Brasil no jogo. Mas eles foram muito educados.
E fora, claro, alguns lugares muito urbanos, né, em que você tem conflitos mesmo, diferenças, indiferenças, o país inteiro da Argentina, apesar de ter essa questão limítrofe, né, e dessa rixa, eles são muito queridos. Se o brasileiro ele corresponde a isso, né, com confiança, com trabalho, então bacana. Se alguém passou antes de você e não trabalhou e foi uma pessoa que deixou dívidas, ruim, aí você vai ter que trabalhar muito mais, porque eles vão olhar para você e brasileiro, não trabalha. Então tem isso em alguns lugares, mas em geral o brasileiro é bem quisto pela sua cordialidade. Você precisa também estar aberto para não dizer que no Brasil é melhor, que no Brasil é assim, assado, e sim aceitar um pouco do deles, né? Com certeza. O brasileiro, pelo menos nessa área de pesquisa e estudo com esse Ciências Sem Fronteiras do Brasil, muito brasileiro indo para fora, o brasileiro ainda é visto como um povo que trabalha bastante e trabalha sério. Então, esses países recebem gente de todas as partes do mundo. O brasileiro, eles são bem vistos por trabalhar bem e trabalhar bastante. Tá. E com relação à pesquisa, assim, você foi para fazer uma parte do seu doutorado. Como que o brasileiro é visto, assim? Existem muitos brasileiros fora, por exemplo, do país. A parte estudantil? Isso, pesquisando e se envolvendo com pesquisa isso, também? Eu fui fazer parte do meu doutorado, um ano do meu doutorado fora. E com essas bolsas que o Brasil tá liberando, né, Ciências Sem Fronteiras, muito brasileiro está indo. E o que é bom para eles? O Brasil paga a bolsa e eles trabalham lá. Então eles não precisam ter gasto com o aluno. Então eles gostam muito. Porque o brasileiro é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa gente boa. E é inteligente. Inteligente. E eles não precisam pagar por esse estudante. Quem está pagando é o governo brasileiro. Né? Então eles gostam muito. Eles gostam muito. E pelos brasileiros que a gente conheceu, os lugares que a gente passou, os brasileiros estão se saindo bem. Que ótimo, ótimo. Viu, Chapolin? Fica a dica pra você, de repente. Fica a dica. Não sei se já passou meu tempo, viu, Luciana? Eu já estou quase chegando na época da aposentadoria. Luciana, olha só. Tem aqui um pessoal, eu quero aproveitar e mandar um abraço, que já vai acabar a conexão aqui, hoje, né? Amanhã tem mais. É o Hildegard, é difícil o nome dele, Hildegard Weck. Ele tem 64 anos, Luciano, ele fala que ele nunca perde o Conexão Jovem. E tem um abraço também para um amigo nosso lá da Angola, já que a gente está falando aqui de outros países, é o Leandro Salomão Leandrão. Eu acho que é o apelido dele, Leandrão. Ele está assistindo Conexão hoje, nem é sempre que ele consegue assistir o Conexão. Então ele mandou pra gente, pediu que a gente mandasse um abraço para ele, que não é sempre que ele consegue assistir. Ele está hoje conectado com a gente. Muito bom, abraço dado aí. E um abraço pessoal da Angola também. Ok, agora é o seguinte, gente, por exemplo, vocês foram 3 meses de casados, né? Encararam esse desafio. Mas alguém teve que abrir mão de um sonho, né, para acompanhar o outro. Como que vocês negociaram isso, assim? Não, chegou o momento, agora a gente vai dar prioridade para esse projeto do Lucas. Essa pergunta para você, tá, Edilane? Como foi que você abriu mão dos seus projetos aqui? Como que vocês negociaram isso? Sim. Eu sabia que em algum momento eu ia ter que abrir mão, né? Porque assim, a gente já namorava há 7 anos, a distância, eu sempre morei em São Paulo por conta da faculdade, comecei a trabalhar aqui também, tinha um bom emprego, né? Mas eu sabia que em algum momento eu precisaria abrir mão nessa primeira fase da nossa vida, né? Realmente por conta do nosso casamento, para poder começar a nossa vida juntos, né? E eu já tinha muito isso na minha mente, mas eu sabia que Deus tinha um plano, né? Então a gente esperava essa proposta de chegar à parte do doutorado, de poder ir para fora. E quando tudo começou a se encaixar, eu falei, não, já tá na hora da gente casar realmente. Já estava na hora, 7 anos também, a gente namorando. E eu decidi abrir mão do meu emprego. Era um sonho que tanto para ele quanto para mim também era algo que seria importante, né? Então conhecer uma nova cultura, a experiência valeu muito a pena, né? Então assim, nesse momento, no primeiro momento, abrir mão do meu trabalho em si foi parte de um sonho não só dele, também foi meu, né? Porque foi uma oportunidade muito grande para mim. Agrega muitas valor, coisas, até mais que uma faculdade também, exato, né? Aí o pessoal brinca, né? 1 ano de lua de mel, mas realmente foi assim, um ano de muito aprendizado. Então foram muitas coisas boas, né? E pra gente começar uma vida a 2, eu acho que foi uma experiência muito válida. Tanto por tudo que a gente já tinha vivido, né? E por iniciar uma vida juntos. Decidir abrir mão não é fácil, né? A gente, muitos amigos, um ambiente de trabalho muito gostoso e tudo mais. Mas a gente precisa decidir em algum momento, E focar, né? E focar, exato. Agora eu fico... Chega a nossa hora depois, né? Com certeza. Agora eu fico pensando, Felipe, que assim, quando você pensa em representar, né? Você está saindo da sua pátria, você vai para um outro país, você vai representar o seu país, mas você vai ser uma representação espiritual também, né? Você vai estar inserido num contexto e você também vai ser um representante de questões espirituais também. Como que é isso? Os seus valores. Quando você vê a Bíblia, você percebe que não existem essas fronteiras para o povo de Deus, para o cristão.
Então, por que é tão bacana também você sair de onde você está e estar em outro lugar? Porque você percebe que as pessoas, elas são iguais, apesar de todas essas diferenças. E se você consegue amar, vincular-se com ela, você consegue romper essas barreiras também espiritualmente, né, Luciana? Você consegue ser uma pessoa solidária, uma pessoa humilde, alguém que mostre os valores do reino, mostre os valores de Cristo onde quer que você estiver. Lembrando que nós estamos indo para o céu, né, nossa pátria, em um lugar melhor. E você aprende que a igreja, o povo de Deus, é mais do que aquele grupo da nossa cidade, do nosso país, do nosso bairro, da nossa igreja. O povo de Deus está em todos os lugares. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Gente, conexão... Acabou, Luciana. Acabou, mas eu quero agradecer a presença de vocês, da Edilane, do Lucas. Pastor Felipe, muito obrigada por ter vindo. Quero aproveitar e mandar um abraço para Josane, que é a esposa do Pastor Felipe, minha amiga querida que está ali. Um abraço também para Jeane, não sei se ela está assistindo. Um beijo, Jeane, para você também. Chapolin, amanhã tem música com Fernando César e você vai conhecer um projeto muito legal chamado Cotidiano, direto da cidade de Curitiba. Não perca a conexão de amanhã, está muito legal. Beleza, Chapolin? Beleza, até amanhã, Luciana. Até amanhã. Tchau, gente.